Os irmãos entenderam essa passagem? Essa passagem ela fala, explicando bem por cima, uma direção que Deus deu ao povo que habitara a terra prometida, dizendo ao povo que trouxesse ao altar do Senhor as primícias daquilo que eles plantaram e colheram, os frutos. Hoje nós trazemos ao altar do Senhor o dinheiro, mas naquela época não havia a moeda era a própria plantação, os próprios frutos. O pastor Obiedo disse aqui no culto de casais, e ele já havia dito lá em Votorantim, e eu me lembrei, sobre a igreja, sobre a terra prometida, sobre essa terra que manda leite e mel, que é a igreja do Senhor. Essa terra que um dia foi conquistada na cruz do Calvário. Porque se nós estamos aqui hoje, meus irmãos congregados, é porque um dia Jesus se deu naquela cruz, para que nós pudéssemos estar aqui, próximos de Deus. Mas essa visão que eu tive ontem me levou lá no passado, no tempo que eu era criança e morava no sítio. Eu comecei a me lembrar de como a terra era cultivada, de como as plantas, as árvores frutíferas se desenvolviam. Porque desde que eu nasci até os meus 17, 18 anos, eu morei no sítio. E eu comecei a me lembrar. Porque quando eu era bem pequeno, eu me lembro de algumas plantas, de algumas árvores frutíferas que ainda pequenas. E é interessante que eu acompanhei o desenvolvimento delas. Elas foram crescendo, se desenvolvendo, até que chegaram ao período de frutificarem, de darem frutos. E nós comíamos esses frutos. Ali naquela propriedade haviam diversidades de plantas, de árvores frutíferas, frutas que talvez você nunca nem ouviu o nome. Ali haviam mais ou menos umas 50, 60 espécies de árvores frutíferas. Era um de cada coisa, não era uma grande plantação, mas era um de cada coisa. Tinha ali lixia, tinha ali genipapo, jambolão, jambo, você já ouviu falar disso? Cada planta, assim, a gente veio conhecer o nome agora, há pouco tempo. A gente comia, já gostou, já perdeu o nome. Lixia, por exemplo, a gente juntava em carriolas, jogava fora. Aí quando a gente veio morar na cidade, a gente começou a descobrir o preço daquilo. Como se a gente pudesse voltar atrás, né? Castanha do Pará, era uma diversidade muito grande. Mas eu queria, nessa noite, meus irmãos, trazer isso como figura da nossa vida espiritual. Quando nós aceitamos Jesus como nosso suficiente Salvador, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós tornamos uma nova criatura e o Espírito de Deus passou a habitar dentro de nós. Esse Espírito, o mesmo Espírito, produz em nós vários frutos. A Bíblia fala, o fruto do Espírito é longanimidade,
fé, mansidão. Mas há uma diversidade, meus irmãos. E todos eles, e toda essa diversidade, quando o Espírito de Deus passou a habitar em nós, toda essa diversidade passou a estar em nós. Mas como toda árvore, como toda planta, ela não dá fruto de uma hora para outra. É necessário alguns cuidados. É necessário adubar a terra. Ela vai crescendo. Alguns bichos começam a se achegar. E aí você precisa ir lá, tirar os bichos, passar um calzinho no caule, para que o bicho não chegue, podar alguns galhos para que o desenvolvimento seja maior. E Deus começou a ministrar isso no meu coração. Eu comecei a me lembrar, meus irmãos, de tudo aquilo que eu praticava no ano passado em relação a essa propriedade. E como faz sentido na nossa vida isso, meus irmãos? Como isso é figura da nossa vida espiritual, é impressionante. Um dia o Espírito Santo, nós fomos cheios do Espírito Santo. E aí todo mundo espera da nossa vida ser uma transformação imediata. Agora ele é crente, agora ele é crente. E aí as pessoas começam a buscar em nós esses frutos. E muitas vezes não é assim. Passamos anos e anos, e aí a gente começa a olhar e alguns frutos não aparecem. Para isso há várias explicações. Uma delas é essa, que uma árvore não dá fruto de uma hora para outra. Foi ali plantado em nós. Mas é com o tempo que vem a transformação na nossa vida. Às vezes nos decepcionamos com nós mesmos. Porque queremos ser super crentes já no segundo dia de conversão. E aí vemos que a realidade nossa não é essa. Embora tenhamos nos tornado uma nova criatura, mas nós temos um temperamento. E temos temperamentos diferentes uns dos outros. E paralelo com o nosso temperamento, existe uma coisa que se chama caráter. E quando o Espírito de Deus frutifica em nossa vida, Ele muda o nosso caráter, mas não muda o nosso temperamento. O objetivo é que nós tenhamos o caráter de Cristo. Por isso que somos aperfeiçoados a cada dia. A cada dia, meus irmãos. A cada dia. A cada dia que a gente vem à igreja, escuta uma palavra de exortação, e a gente sai daqui com o ouvido doendo. É um galinho que foi podado, que às vezes estava podre, e aí Deus vem e poda, arranca fora. E aí a gente vem para a igreja, e aí a gente ouve uma palavra de bênção. É o adubo que está sendo acrescentado para que a gente possa crescer, se desenvolver. Quando a gente se dispõe a vir na escola bíblica, nós estamos regando essa planta. Tudo isso para que o nosso caráter seja transformado, seja mudado. Eu começo a olhar para mim, eu vejo que alguns frutos em mim já brotaram, já se deslancharam, muito rápido até. Mas